Já se deparou com algo na sua casa que não funciona muito bem e você percebeu que você esqueceu algum detalhe importante na hora de fazer os seus móveis planejados? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar 10 erros típicos de móveis planejados. Oi gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Toda semana nós trazemos vídeos com assuntos diferenciados com o objetivo de tirar suas dúvidas. Hoje eu vou trazer para vocês 10 erros típicos de móveis. Quando você percebe que você esqueceu de um detalhe tão importante que vai te fazer falta no decorrer dos dias. Vamos lá, tô com uma colinha aqui, tá? Primeiro erro, cor dos móveis. O que acontece? Hoje o mercado, ele traz pra gente um leque enorme, né, de variações de cores, combinações. E na hora da gente escolher a cor, a gente pode pecar no seguinte: não saber combinar as cores, colocar amadeirado com amadeirado. Ah, existe uma regra? Não, não existe uma regra. Mas um profissional da decoração, ele vai te ajudar a combinar essas cores sem o tom das cores brigar entre si. Vamos para o próximo erro. Evite armários basculantes muito altos. Por exemplo, quando uma pessoa ela faz uma cozinha até o teto e usa lá na parte superior basculantes. Na hora de você abrir essa basculante, ok, você até consegue alcançar. E na hora de fechar? Porque a basculante ela vai estar super alta, a porta vai estar batendo lá no teto, né? Então você fica com aquela dificuldade de conseguir fechar a porta do armário. Eu, nos meus projetos, quando um cliente ele opta por fazer armário até o teto, eu prefiro dar a ideia de portas de giro, né? Coloca portas. Por quê? Para não ter essa dificuldade de abrir. Armário basculante, eu gosto de colocar quando o armário ele é padrão, na altura padrão, não vai até o teto, em cima de micro-ondas ou do ladinho, né? Mas assim, algo que vai ficar fácil depois do cliente fechar. Principalmente se a pessoa que for usar frequentemente essa cozinha for uma mulher, por exemplo, baixinha, né? Ou um homem baixinho. Então, assim, a gente precisa pensar nesse dia a dia, como que vai funcionar esses armários superiores. Próximo erro, tomadas. Gente, tomada é incrível, como que ela faz falta numa cozinha, principalmente se você tem muito eletroportátil, se você tem liquidificador, torradeira, enfim, né, se você tem muitos eletros que você usa no seu dia a dia, porque hoje existem no mercado muitos eletros que veio para facilitar a nossa vida, né, por conta da correria, fazer uma alimentação rápida ali. Então esses eletros ajudam muita gente no dia a dia. E as tomadas, elas fazem uma falta incrível numa cozinha. No dia a dia você percebe que você precisa de muitas tomadas. Então, na hora que você estiver na parte da obra colocando as suas tomadas, lembra de que você tem muitos eletros, lembra de cada eletro que você tem e que você precisa de tomada. Hoje é muito legal aquelas torres de tomada, né? Você não tá usando, ela fica embutida ali na sua pedra. Precisou, dá um clique ali, ela vai subir com um monte de tomada. Então, assim, isso ajuda muito. Próximo erro, o fundo das gavetas serem fixadas com prego, ao invés de parafusadas. Ou então, fundo de gaveta muito fino, de 3 milímetros. Na nossa fábrica, a gente gosta de usar fundo de 6 milímetros e parafusadas. Por quê? Tem outras formas de fixar o fundo da gaveta, com prego ou então fazer um encaixe. Mas o que acontece? Com prego ou fazer encaixe, com o tempo, o peso da gaveta vai ceder, né? Você precisa de uma gaveta que ela tenha sustentação. Quando você parafusa o fundo da gaveta e você coloca um fundo de 6 milímetros, fica bem reforçado. Eu vi que algumas pessoas usam fundo de 15, mas isso pesa muito a gaveta, né? Fica uma gaveta muito pesada para você trabalhar com ela, né? Puxar e depois guardar. O de 6 milímetros é o ideal, ela fica reforçada e se você parafusa elas ao invés de fazer encaixe ou fixar com prego, o reforço fica melhor ainda, né? Então fica uma gaveta com uma sustentação ok. Próximo erro, profundidade de roupeiro. Tem algumas lojas que vendem um roupeiro planejado já, que aqueles modulados já vem pronto de loja, com uma profundidade muito pequena, né? 45, 50. E o que acontece? Camisas ficam amassadas no ombro.
Sempre quando você vai guardar, a sua camisa fica, né, achatada. E não é legal, porque sempre você vai ter que ficar passando as suas camisas, né? Às vezes você tá com uma pressa, vai pegar uma camisa, vai ter que passar ainda. Então, assim, é bom você ficar atento na profundidade do seu roupeiro. Roupeiro com portas de giro, o mínimo é 55 centímetros de profundidade. E portas de correr, 60 centímetros de profundidade, tá? Por conta tem que dar aquele desconto do trilho. Mas enfim, lembrando, menos de 55 vai atrapalhar a sua vida. Próximo erro, você precisa saber todos os eletroportáteis que você tem na sua cozinha que você vai usar no dia a dia. Falando de novo de cozinha, né? Por quê? Vamos projetar uma cozinha e digamos que você tenha muitos eletros, liquidificador, torradeira, fritadeira, cafeteira, enfim, você tem muitos eletroportáteis, aquele que vai ficar, que você vai usar no seu dia a dia. E aí você não projetou um lugar para eles, nem para guardá-los e nem para deixar eles livre no seu dia a dia, né? A questão da praticidade, né? Você precisa ou deixá-los em cima de uma bancada que vai ocupar o espaço, ainda mais se for uma cozinha de apartamento, que você precisa de espaço. Então é legal você, precisei desse eletro, vou tirar ele de dentro do armário para poder usar. Não estou usando mais, eu tenho um espaço para guardá-los, né? Então eu preciso saber também o tamanho deles para poder projetar um espaço certo, né? Um vão certo entre as prateleiras para cada eletro. Próximo erro, praticidade no ambiente de trabalho. Esse erro, vou explicar para vocês melhor o que acontece. Por exemplo, quando uma pessoa ela quer baratear o seu armário, ela precisa diminuir o mínimo possível de gasto, né? Mas a pessoa esquece do que ela vai precisar no seu dia a dia. Um exemplo, um escritório, onde você precisa de muitas gavetas. A gaveta, por conta da caixa da gaveta, né, a bacia da gaveta, usa muito mais material para poder fazer. Ou seja, a gaveta ela encarece um pouco os seus móveis, né? Mas como que num escritório você não vai ter gavetas? Se no escritório você precisa de muitas gavetas, então você precisa priorizar, né, o que você vai precisar realmente e ver se vale a pena você baratear esses móveis nesse ambiente de trabalho. Ou numa cozinha onde você toda hora precisa abrir uma gaveta, uma porta e tal, e aí você não coloca a dobradiça com amortecedor. Então toda hora você fica batendo, pá, pá, né, e fica fazendo aquele barulho constante na sua cozinha. Então eu acredito assim, tem outras formas da gente baratear o armário, mas sem deixar de lado esses detalhes tão importantes, né? Que vai te ajudar no seu dia a dia. Próximo erro, falando de cozinha de novo. A basculante em cima da geladeira, ou ela ser muito profunda, ter a mesma profundidade da geladeira, ou ela ser na mesma profundidade dos outros armários, que geralmente é 35 centímetros de profundidade, e ela ser lá no fundo da geladeira. Qual que é o ideal? A basculante ou armário em cima da geladeira ter 35 de profundidade, mas ela ser lá na frente. Por quê? Porque quando você for usar esse armário da geladeira, tá que você não vai colocar coisas que você usa no seu dia a dia. Ali geralmente a gente guarda coisas que a gente não usa com tanta frequência. Mas mesmo assim, né, aquele armário em cima da geladeira, ele precisa estar com fácil acesso. Já é dificultoso, porque em cima da geladeira ainda vai colocar lá no fundo, ou então um armário muito profundo. Por quê? A geladeira ela precisa daquele espaço para a circulação do ar ali atrás. Então a gente não pode obstruir com o armário ali. O armário ele precisa ser com uma profundidade menor, 35, eu uso 35, e ele lá na frente da geladeira, tá? Para o acesso ficar fácil ali no dia a dia. Último erro, na sala. Colocar a TV muito alta ou um espaço entre a TV e o sofá ser muito pequeno. Vamos lá, a altura padrão de televisão é 1,20, em média, 1,20 no meio da televisão, tá? Essa é a altura ideal, 1,20 no meio da TV. E o espaço entre o sofá e a TV, agora depende do tamanho da sua TV, se é de 32, 42, né? Enfim, o espaço tem que ser em média 1,80, 2 metros no mínimo, tá? No mínimo o espaço. Por quê? Porque senão, se o espaço for menor do que esse padrão, fica desconfortável você assistir televisão. Tanto a altura da TV, se ela estiver muito baixa ou muito alta, você fica, né, com a cabeça muito assim por muito tempo. Ou então o espaço entre o sofá e a TV, se for menor do que 1,80, fica aquela claridade muito grande, né? Então, assim, fica desconfortável de você assistir. E aí, encontrou algum desses erros aí na sua casa? Se sim, comenta aqui pra mim.
Ou se você tem algum outro erro que te incomoda, deixa nos comentários aqui pra mim também que eu quero saber. Gente, muito obrigada você que ficou até o final aqui com a gente. Toda semana nós trazemos vídeos com assuntos diferenciados e compartilha com seus amigos, curte, se inscreve aqui no nosso canal e até semana que vem. Um beijo, tchau, tchau!